Então, como um projeto dessa monta, né, ele com certeza ele tem uma série de restrições, né, ou teve uma série de restrições na época da sua construção, né? Então vamos entender um pouquinho, né, quando nós pensamos em projeto, o projeto ele sofre, né, ele fica num cenário, num recorte, onde ele fica pressionado por restrições, premissas, áreas de conhecimento, recursos. Então existe, no passado, né, o PMBOK usava uma frase bastante interessante, que até hoje ela não é largamente utilizada mais, mas até 2013 bastante utilizada, que é quando falava-se do tripla restrição, né? Que ele sofria restrição de escopo, tempo e custo, né? Buscando um triângulo equilátero, onde a relação, né, de forças fosse homogênea. É óbvio que nós sabemos que hoje, né, não é só escopo, tempo e custo que um projeto sofre, mas ele também tem outras áreas, como qualidade, risco, aquisições, outras áreas que impactam a execução do projeto. Mas eu ainda continuo achando bastante válido que esse conceito simplista, né, esse conceito mais simples de escopo, tempo e custo seja uma variável bastante importante. Então vamos começar primeiro pelo conceito e definição do que é restrição. Restrição, eu gosto muito de uma definição de um professor que diz o seguinte, que restrição ele considera de uma forma mais alargada tudo aquilo que restringe a equipe do projeto ou restringe o projeto em seu planejamento ou em sua execução. Restrições mais comuns que nós temos, né, tempo e custo. Mas qual é o conceito de restrição? O conceito de restrição a gente tem que entender que aquilo que eu não tenho como mexer, eu restringe mesmo. É no aspecto de, eu tenho uma restrição que eu vou sair de viagem no dia 20 de julho e volto no dia 4 de agosto. Esse é meu período da minha viagem. Então eu não posso planejar uma saída, mesmo tendo um voo infinitamente mais barato, 10 dias antes. E não posso planejar o meu retorno de um voo 10 dias depois. Eu tenho uma restrição de tempo, eu sou obrigado a atender aquele tempo. Uma outra forma de a gente imaginar a restrição de tempo, eu vou lançar um produto, vou lançar um serviço e vai ter uma feira. E a feira acontece no dia 14 de agosto. Eu tenho que atender, o meu produto tem que estar disponível na feira no dia 14 de agosto. Não adianta eu falar, não, mas a gente vai fazer uma melhoria e ele vai estar pronto no dia 17. É uma restrição. Restrição orçamentária, mesmo que muitas vezes isso não pareça uma restrição, mas quando pensamos na nossa realidade econômica, numa realidade econômica organizacional, onde você tem lá o seu salário, né, e o seu salário é uma restrição, você pode gastar no máximo até o limite do seu salário. Ah, mas você entra no especial, ok? Então, se está somando seu salário especial, haverá um limite novamente. Ah, mas eu posso pedir dinheiro emprestado. Ótimo, seu salário, limite do banco, limite que você pode pedir emprestado. Mas de qualquer forma, uma hora você vai ter um limite financeiro que você não vai mais poder exceder. Existe limite financeiro. Então esses limites, essas fronteiras, que são fronteiras pétreas, né, que você não pode transpor, nós iremos chamar esse conceito então de restrição. É tudo aquilo que vai restringir a equipe, né? Por exemplo, uma gravidez. No mês de novembro meu filho vai nascer e eu vou me ausentar, umas férias que eu tenho que sair, um treinamento, uma capacitação que eu não vou poder estar naquele período no projeto, porque eu vou estar em outro lugar, porque já está pago, já está definido, já está acordado. Então nós chamamos esse conceito então de restrição. Não confundam, né? Às vezes algumas restrições não são tão duras, e nós chamamos que aquelas restrições são premissas, mas daqui a pouco eu explico melhor o que é premissa. Então o projeto, né, ele tem as restrições dele, uma das restrições são a restrição de tempo, custo. Quais outras restrições que ele tem? O cenário. O cenário que eu digo é o contexto ao qual você está vivendo, né, aquele momento. Então, algumas vezes, algumas restrições aparecem no projeto que naquele momento oportuno você não consegue desenvolver o cenário aonde está se dando o projeto, você não consegue executar, ou por uma falta de autorização, ou por um momento que a organização não pode fazer, ou por um momento que naquele momento ele não é viável, ele não é interessante, ele não traz benefício, ele não é estratégico para a organização. Então existe um cenário organizacional, um momento da empresa, um momento do mercado que você tem que aguardar.
Por exemplo, nós conhecemos o Uber agora. Será que há 20 anos atrás o Uber teria a mesma adesão? Ou será que há 20 anos para frente o Uber teria a mesma adesão? Então, existe um momento, né, que o mercado faz uma determinada exigência para determinados produtos que surgem e atendem aquela demanda. Vou falar de um produto que eu conheci bastante. Poucos de vocês vão se lembrar, mas na época que surgiu, né, essa coisa de SMS, bem antes do WhatsApp, existia um outro protocolo de comunicação parecido com o SMS que chamava-se WAP. W-A-P, WAP. E o WAP ele tinha uma característica que ele tinha uma confirmação. Então, quando você mandava uma informação via WAP, você recebia uma confirmação. Então, ele tinha um protocolo de confirmação daquela mensagem. O SMS realmente ganhou o mercado brasileiro, né, porque nós lembramos até pouco tempo atrás, inúmeras coisas até hoje, né, fazemos uma transação de cartão de crédito e ainda recebemos SMS, paramos de utilizar por causa do WhatsApp, mas recebemos, ainda muitas empresas ainda nos mandam. Então o SMS surge ao mesmo tempo que surge o app. E o app perdeu completamente o mercado, exatamente por esse protocolo de confirmação, e as pessoas entenderam que o SMS podia mandar a mensagem e se recebeu ok, se não recebeu ok também. Então eram informações que não tinham tanta característica ou relevância de confirmação, e isso transformou o SMS num protocolo de comunicação infinitamente barato para trafegar dentro das telcos, né, das empresas de telecomunicações. Então a gente está falando de cenário. Naquele cenário, o app ele não era um protocolo que era tão importante. É como quando a gente lembra de protocolos de comunicações bem antigos, que no momento que eles surgiram, eles eram importantes. Por exemplo, o X25 era importante no momento que ele surgiu, porque a rede não era uma rede segura. Se eu não tenho uma rede segura, eu preciso da confirmação. E o SMS vem exatamente na contramão disso. A rede é segura e eu não preciso de confirmação. Então, de cada 10 vezes que os bancos mandam a confirmação de você ter feito uma compra, 99,9% das vezes você recebe. Então, isso é uma característica também, que é uma restrição de projeto, é o cenário que ele tem. Outra super importante, no meu ponto de vista, critérios de aceite, critérios de validação. Eu vou chamar isso de critérios, né? Hoje, por uma necessidade, né, de um planejamento muito rápido, muito com poucas informações e uma demanda muito grande, eu não sei se é porque não entendemos muito bem de gestão de projetos, se as organizações fazem uma pressão muito grande em cima disso, eu não sei aonde realmente reside o real problema, mas essa ausência de critérios. A gente nunca sabe se o projeto é um sucesso, se o projeto é um fracasso, se o projeto atinge os objetivos dele, se ele não atinge. As pessoas entendem que o produto é feito, ele é entregue, eu pedi para construir uma casa, era para construir em 3 meses, ela foi construída em 9, eu estou morando na casa ok, era para ter uma porta, mas não tem, colocamos uma outra porta do lado, era para usar material, não usou. Então eu me pergunto, quando eu olho para isso, eu chamo isso de um projeto de sucesso, esse projeto é um fracasso, qual é o critério, né? Um dos objetivos pelo qual eu coloquei a Ópera de Sydney é exatamente por isso, né? A Ópera de Sydney foi projetada para custar pouco mais de 9 milhões, 10 milhões na época. Não era para custar essa monta muito grande, era para ficar pronto em pouco mais de 3 anos, 1 ano e meio, 2 anos, era para ficar pronto. E o projeto demorou quase que 14 anos para ficar pronto e custou 100 vezes mais o valor inicial. Então, quando eu olho para isso e defino o critério, pergunto se esse projeto foi ou não foi um sucesso, a minha dúvida é: Ópera de Sydney como gestão de projeto é um sucesso? Ou Ópera de Sydney como gestão de projeto é um fracasso? E Ópera de Sydney como hoje um produto em operação é um sucesso? Ópera de Sydney hoje como um produto de operação é um fracasso? Então, eu poderia dizer que pela gestão de projeto, já que estourou orçamento, o tempo foi um fracasso, mas nós não temos acesso ao plano de projeto, nós não vimos o plano de projeto, nós não vimos o escopo definido desse projeto, não estava muito claro. Então, se você não tem um escopo muito claro, você não tem os critérios de aceite, você não tem os aceites intermediários, se você não define a regra do jogo, a gente pode trocar até a palavra critérios como regra do jogo. Se a regra do jogo não está clara, quando o jogo começa, fica muito difícil, do meio do jogo em diante, você julgar se aquilo está certo, se aquilo está errado, porque não temos muitas regras. Então tenha muita atenção
dentro dos limites do projeto, você pensar nos critérios aí, que também é uma das restrições importantes que um projeto vai ter, que vai impactar aí em tempo, custo, qualidade, outras coisas. Outra super importante, que de forma regular nós falamos dela, são das premissas. Premissas é uma palavra que eu gosto de falar muito, já deu para perceber, né? Até mesmo porque eu tenho a língua presa, e todas as palavras que tem muito S realmente dificultam muito a minha vida. Né? Até para dar um exemplo, tem premissa, sucessão, sucessivamente, sucesso. Imagina, já lavei o chão aqui falando essas três palavras juntas. Mas a definição de premissas é muito interessante porque é aquilo que eu assumo como sendo verdadeiro para uma tomada de decisão no futuro. É aquilo que eu assumo como sendo verdadeiro, óbvio, né, para uma tomada de decisão. Exemplos claros de premissa, né? Vou viajar em dezembro porque vai estar sol, ou vou tirar as minhas férias em julho porque está frio, ou vou fazer... Então, assim, esses planejamentos que eu faço no futuro, e para que eu planeje minha viagem agora, eu assumo que no futuro vai acontecer alguma coisa, a esse conceito, a essa definição, premissa e suposição são sinônimas, é a mesma coisa. Então, muitas vezes nós assumimos premissas de determinadas coisas para que a gente possa tomar uma decisão. Porque se eu não assumir determinados riscos, eu não tenho como executar quase nada. Se eu não partir do pressuposto que amanhã eu vou ter avião, né, eu não posso planejar minha viagem de negócios. Então eu acredito que amanhã não vai ter greve. Eu acredito que amanhã o trânsito vai estar muito parecido ou quase igual hoje. Então a gente assume, né? Eu calculo que eu vou na reunião a semana que vem, eu demoro 40 minutos do ponto A ao ponto B. São premissas que você assume para uma tomada de decisão. Então eu posso ficar na reunião até as 2, porque eu saio das 2h40, vou e eu chego no outro evento às 3 horas. Então essas premissas que nós assumimos são importantes. E no projeto é exatamente a mesma coisa. Inúmeras tomadas de decisões que fazemos agora são todas elas relacionadas ao futuro. Então é muito importante eu ter um equilíbrio entre restrição e premissa, e não confundir um conceito com o outro. Restrição é aquilo que me restringe, que eu não posso fazer, e premissa é aquilo que eu assumo como sendo verdadeiro para uma tomada de decisão. Então, para que eu eventualmente pense ou planeje algo, eu assumo que aquela premissa ela é verdadeira. Lembrando que uma premissa ela sempre é vista como um risco. Por quê? Porque é um evento que ocorre no futuro. E se ele ocorrer ou não ocorrer, ele pode gerar um impacto. E esse impacto pode ser positivo ou esse impacto pode ser negativo. Então esse conceito de premissa também é uma base muito importante de sustentação para a definição de riscos. Então, quando você fala assim, eu não quero falar quais são as minhas premissas, eu quero falar quais são os meus riscos, mas lembre-se, risco são eventos no futuro que você não sabe se vai acontecer. Premissas são coisas que você assume sendo hoje para você tomar uma decisão. Então, eu parto do pressuposto que amanhã o porteiro vai estar disponível para abrir a porta para mim. Né? Mas o risco é o porteiro não estar. Esse é o risco. Mas eu assumi como sendo verdadeiro uma tomada de decisão. Ok? E por fim, e não menos importante, né, os nossos requisitos. Né? Eu gosto muito dessa palavra de requisitos e necessidades, porque isso define completamente os limites do nosso projeto. Né? Depende dos meus requisitos e dependendo das minhas necessidades, dependendo do que eu quero, o meu projeto pode variar o orçamento dele de 10% a 200%, porque são as minhas necessidades, são as solicitações que eu faço durante o ciclo de vida. E lembre-se, né, que muitos dos meus requisitos, eles não afetam a minha especificação. Por exemplo, quando eu quero uma shakeira, né? Se eu falo que eu quero uma shakeira como essa, existem vários modelos de shakeira, mas a partir do momento que eu começo a colocar determinados requisitos na shakeira, eu quero que ela tenha pegador, eu quero que ela tenha válvula de escape, eu quero que ela se apoie na mesa e não caia, eu quero que ela tenha um batedor, que você ligue. Esses requisitos que ela continua sendo uma shakeira, a especificação dela é uma shakeira de 800 ml, mas os meus requisitos, se fizerem com uma shakeira que custaria teoricamente R$50, ela vai custar R$150 a R$200 devido à quantidade de requisitos adicionais que eu estou colocando na minha shakeira. Então, para mim, esses são alguns, né,
dos limites importantes que um projeto tem, né, as restrições que um projeto tem, características que um projeto tem, que nós temos que muito levar em consideração na hora do planejamento, na hora da nossa tomada de decisão. Então, nós como gerentes de projetos temos a importante papel de, numa mesa de reunião, levantarmos essas variáveis, mesmo que as decisões não sejam tomadas naquele momento, mas que permita, no momento futuro, ser considerada aquelas variáveis para nós assumirmos riscos ou assumirmos projetos que não iremos conseguir entregar, que ao invés de demorar 1 ano e meio, 2 anos, vai demorar 14 anos, ao invés de custar 9 milhões, vai custar 107 milhões. No caso do governo de Gales, eles conseguiram arcar com o preço de alguns milhões de dólares a mais. Mas muitos projetos nossos são literalmente engavetados exatamente por um baixo planejamento. Assim como você pode estar pensando hoje em fazer sua dissertação de mestrado, ou seu TCC, ou sua dissertação de doutorado, e você tem uma série de requisitos, necessidades que você vai ter que ter, como uma pesquisa de campo, um levantamento de dados, que isso pode custar dinheiro que impacte absurdamente o seu levantamento e você não tenha orçamento para ir lá e fazer uma pesquisa com aquela característica. Então, muitas vezes você é obrigado não limitar o escopo, mas limitar aí a amplitude, né, a frequência com que você está fazendo alguma coisa, porque às vezes eu não posso pesquisar 2.000 pessoas, que era o que eu gostaria, pelo custo de pesquisa 2.000, eu vou ter que pesquisar 20 pessoas. A pesquisa, que é minha especificação, continua sendo válida, porém, né, a amplitude dela de 20 pessoas, que eu queria 200, agora vai ser 20 pessoas. Tá? Ok, então com isso a gente finaliza esses principais conceitos, né, falando sobre restrição, falando sobre o cenário, critérios, falamos aí sobre as premissas e falamos então aí sobre os requisitos para você atender a necessidade de um projeto. A esse hall de coisas, eu chamo isso de desafios do projeto, né? Então são desafios que você tem que estar bastante atento aí na gestão de projeto, e quando iniciar um projeto, tenha isso em mente, porque é super importante para que você faça um bom planejamento e uma boa definição do seu projeto. Ok?